A presença do Senhor, salve a Maria Igreja com a paz do Senhor, amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está falando nesse lugar, Amém. de uma maneira sobrenatural, desde a hora que nós entramos aqui nesse lugar. O Senhor já estava falando. Amém. E Deus usou, a nossa irmã de uma maneira sobrenatural, o nosso irmão, conforme usou todos aqui nesta noite. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração é uma palavra que é um pouco parecida. A gente sabe que Deus, Ele é Deus, Ele completa, Ele completa todas as coisas. Amém. E hoje eu quero falar sobre integridade. Eu quero falar sobre a integridade de Jó. Eu quero falar sobre a nossa integridade diante do Senhor. Porque a gente observa dentro da palavra de Deus que Jó, ele não precisou de ninguém para dar testemunho dele. O próprio Deus deu testemunho de Jó. Amém. Será que Deus tem dado testemunho sobre as nossas vidas? Porque a palavra do Senhor diz assim no livro de Jó, capítulo 1, verso 8, que diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, desviando-se do mal. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor, ele foi prestar conta a Deus, e junto com os anjos foi alguém. Nós sabemos que esse alguém era Satanás. E Deus olhou para ele e disse para ele assim: Tu está vindo da onde? Ele falou assim: Eu venho de rodear a terra. E Deus disse para ele: Tu tem visto meu servo Jó? O próprio Deus deu testemunha de Jó, que Jó era um homem íntegro e fiel. Ele era temente a Deus. Aleluia. Amém. E hoje aqui, conforme já foi falado, palavra de conserto, que nós temos que pregar, nós temos que evangelizar. E a gente olha hoje, às vezes, no meio do povo de Deus, porque a espada que corta para lá, ela corta para cá primeiro, muitas das vezes já retalhou para cá todo, para depois passar para lá. A gente vê que muitas das vezes nós nem esperamos Deus dar o nosso testemunho da nossa vida, nós mesmos damos o nosso testemunho. E Jesus disse que quando nós fazemos isso, nós mesmos já recebemos o nosso próprio galardão. Amém. Quando nós fazemos isso, que as pessoas olham e falam assim: Não, poxa, fulano fez isso, aquele é um homem de fé, que é isso e aquilo. Aquele aplauso ali naquele momento, nós já recebemos o nosso galardão. E a gente vê que Jó, ele recebeu o galardão do próprio Deus. Porque foi a boca de Deus que olhou. Aleluia. E olhou para Satanás e falou assim: Tu tem visto o meu servo Jó, homem íntegro e fiel. Amém. Como está a nossa integridade diante do Senhor? Quando o Senhor estava falando comigo acerca dessa palavra, eu fiquei perguntando para mim mesmo: será que Deus pode olhar de lá dos céus e falar assim: Ah lá, a minha serva Vanilda, pessoa fiel e íntegra? Será que Deus pode falar isso de nós? Nós temos que olhar para dentro da palavra do Senhor e buscar o Senhor em todo o tempo. Amém. A integridade do Senhor. Porque Jesus, ele disse que da mesma maneira que ele era perfeito, nós tínhamos que ser perfeito diante do Senhor. Amém. E muitas pessoas, às vezes, elas se diminuem ela própria e acham que ela não pode alcançar o caminho da perfeição. Mas se nós pensar dessa maneira, nós estamos botando a palavra de Deus como mentirosa. Porque Jesus disse que nós tínhamos que ser perfeito como Ele era perfeito. E a gente olha para dentro da palavra de Deus e vê que Jesus, Ele era Deus na terra. E nós temos que ser o quê? Jesus na terra. Amém. Porque da mesma maneira que o nosso Senhor Jesus, Ele era ligado com Deus, nós temos que ser ligados com o Senhor Jesus. Aleluia. E quando nós estamos ligados com o Senhor Jesus, nós estamos ligados com quem? Estamos ligados com Deus. Porque da mesma maneira, Jesus disse que
na oração que ele fez a Deus, lá em João 17, ele orou ao Senhor, pedindo ao Senhor pelos discípulos, e ele disse bem claro: não peço não somente para estes, mas que para todos aqueles que vêm crer através destes. Aleluia. Ele estava orando por cada um de nós. Amém. E ele disse para Deus, da mesma maneira que ele era um com o Pai, ele desejava que nós também fôssemos um com ele. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E por que há quem diz que nós não conseguimos alcançar o caminho da perfeição? Nós não conseguimos alcançar o caminho da perfeição se nós ficar olhando lá e olhando cá, conforme já foi dito aqui. Nós temos que trilhar o caminho do Senhor. Amém. E a gente olha para dentro da palavra de Deus que o Senhor, ele permitiu que Satanás tocasse em tudo de Jó. Ele permitiu que Satanás tocasse em tudo, menos na vida dele. E a gente olha que Jó não blasfemou um instante sequer de Deus. Amém. Quando a mulher dele disse que era para ele amaldiçoar e morrer, ele disse que a mulher dele era louca. A mulher dele era louca falar um troço desse de Deus. Como é que ele ia amaldiçoar e ia morrer? Não tinha como, porque ele era uma pessoa íntegra e fiel a Deus. E a palavra de Deus diz lá no livro de Ezequiel 14, se eu não me engano, que Deus fala ali para Ezequiel que ele ia destruir ali tal terra, e se houvesse, ali ele ainda citou Jó de novo, se tivesse ali no meio Jó, e tivesse Noé, e tivesse Daniel, se eu não me engano, vocês podem conferir lá, ler o capítulo todo lá que vocês vão achar, porque o endereço certinho, ele fica de pastor, deve saber onde está. Ele fala que ele pouparia somente aquelas almas, para ver a integridade que esses homens tinham diante do Senhor. O valor que Deus dava a eles. Aleluia. E esse valor Deus também dá a cada um de nós. Amém. Porque Ele enviou o próprio Filho para nos dar vida. Aleluia. Para nos resgatar novamente com Ele. Amém, Jesus. Para nos resgatar a nossa integridade. Aleluia. Novamente com o Senhor. Amém. E o Senhor Amém. Disse que ali naquela terra, se tivesse até os filhos deles, Ele pouparia apenas as almas deles, a de Jó, a de Noé e a de Daniel. Amém. A gente vê como era a integridade daquelas pessoas. E nós imaginamos que eles viveram numa época fácil. Não era época fácil não. Hoje eu acho que é mais difícil do que aquela época que eles viviam. A gente imagina aquele Daniel levado cativo para uma terra estranha, e chega lá, ele não aceitar comer do manjar do rei, coisa que ele poderia até perder a cabeça por causa daquilo. A gente fica imaginando Sadraque, Mesaque e Abednego preferir morrer do que enjoelhar debaixo daquela estátua. E hoje quantas pessoas estão se ajoelhando diante do Covid, diante de uma situação, porque estão se ajoelhando, porque estão botando Deus menos do que uma pandemia. Estão botando Deus menos. Porque nós sabemos que Deus, Ele é tudo na nossa vida. Amém. Nós temos que olhar para dentro da palavra de Deus e buscar o conhecimento do Senhor, porque a gente vê que a vinda do Senhor está muito próxima. E ai daquele que o Senhor teu Pai falta. E a gente olha que se nós não tomar cuidado, até nós encontramos muitas vezes em falta com o nosso Senhor. É verdade. E a gente vê que as pessoas falam assim, eu não vou na igreja porque está sendo perigoso, eu não vou em tal lugar porque está sendo perigoso, mas a gente vê a cidade está lotada de gente, mas lá não tem perigo. Mas adorar a Deus tem perigo. Adorar a Deus é perigoso, adorar a Deus. Adorar a Deus pega o Covid. Mas eu ir no shopping, eu não pego o Covid. Fala na terra, Senhor. Eu ir lá pegar o meu dinheiro e enfiar no bolso, eu não pego o Covid. E a gente olha que Jó, ele não precisou de ninguém para falar que ele era a pessoa íntegra, que ele era fiel. O próprio Deus. Amém. E Deus nos cobra a fidelidade com ele. Aleluia. Deus nos cobra
uma aliança maior com o nosso Senhor. Porque o Senhor disse que Ele procura tal adorador. Amém. Que Amém, adore Ele em espírito. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Conforme a gente observa a Samela louvando, a gente sabe que da criança vem o perfeito louvor. Amém. A perfeita adoração. Ontem, por exemplo, lá em casa nós passamos uma situação tão gostosa, tão maravilhosa, que Lara estava ensaiando para cantar na igreja. E naquela mesma hora que ela estava ensaiando, ela foi visitada pelo Senhor. Glória a Deus. Ela foi visitada pelo Senhor de uma maneira sobrenatural. E ela ainda disse ainda para a mãe dela que ela ficou se segurando, que Deus estava mandando ela enjoelhar. Deus estava mandando, mãe, eu enjoelhar. Mas eu me segurei, mãe. Eu me segurei. Então as coisas que ela viveu ali foi coisa sobrenatural. Isso é o que? É a adoração do Senhor. É a adoração perfeita ao Senhor. Então nós temos que adorar o Senhor, fazer como uma criança. Porque Jesus disse: se nós não fizermos como uma criança, nós não entraremos no reino dos céus. É verdade. E a gente olha que a criança é uma criança pura. A criança, quando ela louva mesmo. Então nós temos que tomar um exemplo. Conforme a gente vê aqui na igreja, Samela, desde pequenininha, que Samela já louvava o Senhor, não sabia nem falar direito, a gente não sabia nem o que Samela estava falando. Mas ela estava ali com o microfone na mão. Estava ali com o microfone na mão. Isso a gente vê o agir de Deus. Amém. A gente vê Deus agindo, mas quando nós deixamos Deus agir na nossa vida. Conforme o irmão Romário, com desejo de evangelizar, temos que evangelizar. Temos que falar que Jesus sara, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Amém. Jesus salva. E muitas das vezes nós nos fechamos. Nós não olhamos para dentro da palavra do Senhor. Porque o Senhor disse que a seara é muito grande, mas os obreiros são poucos. Os obreiros da casa do Senhor são poucos obreiros. Porque a maioria dos obreiros, hoje, ele pega o microfone e ele dá testemunho de si. Se ele chegar e der uma esmola a uma pessoa na rua, quando ele chega no altar, ele fala que deu esmola por... Ele fala que ele deu a esmola para aquela pessoa. E a palavra de Deus diz que o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Amém. Basta apenas Deus saber, porque quando nós fazemos dessa maneira, o nosso testemunho, quem dá é Deus. Nós temos que procurar isso, fazer as coisas para Deus, não fazer as coisas para o homem. Glória a Jesus. Hoje eu vou lá na igreja porque eu quero adorar o Senhor. Eu não vou lá na igreja para agradar o pastor. Eu vou lá na igreja, claro que eu quero chegar lá, topar o meu pastor bem, com saúde, mas eu vou, o meu objetivo é encontrar Deus, Amém. é adorar o Senhor. Mas muitas pessoas falam: hoje eu não vou na igreja não, porque fulano não me cumprimentou direito, porque fulano não falou comigo, fulano nem olhou para minha cara direito. Nós temos que vir para a igreja para encontrar Deus. Amém. Não para olhar o sorriso do fulano. É bom sorrir, que eu gosto muito de rir, e gosto de ver o sorriso de todo mundo. Mas eu venho na igreja não só para ver o sorriso de vocês. Eu venho para ver Deus, encontrar Deus, para ouvir Deus falar. Aleluia. Porque a gente tem observado nesses últimos dias que o nosso Senhor, Ele está falando todos os cultos. Ele está falando, Ele está chamando a atenção, Ele está chamando a uma responsabilidade com Ele. Se nós somos crentes hoje, vamos ser mais crentes ainda amanhã. Se nós fazemos a obra de Deus hoje, vamos fazer mais a obra de Deus. Aleluia. Se nós buscamos o Senhor hoje, amanhã vamos buscar mais ainda a presença do Senhor na nossa vida. Conforme o pastor disse que aqui nós encontramos tudo. E hoje eu estava meditando à tarde e eu estava falando com Deus. Na Bíblia a gente encontra tudo. Amém. Tudo. O caminho para ter uma vida de bênção e tomar posse da bênção e ter vitória é através da palavra de Deus. Porque se nós não estudar a palavra de Deus, nós não conhecemos Deus. Nós só conhecemos uma pessoa quando nós convivemos com ela. E para nós conhecer Deus, nós temos que conviver com Deus. Amém. Nós temos que ter intimidade com Deus. Porque quando eu quero encontrar algo, eu tenho que buscar dentro da palavra de Deus. Algum tempo atrás, eu ia estudar a palavra do Senhor. Eu procurava muita coisa na internet. Muitas coisas. Às vezes eu não entendia, eu buscava muita coisa na internet. Eu falei: peraí,
O meu professor é o Espírito Santo. Amém. Então eu vou buscar no Espírito Santo. Eu vou buscar no Senhor. Vou buscar revelação no Senhor. Muitas das vezes, eu estava estudando, eu pegava o telefone e já ia ali com o dedinho no YouTube e falava assim, não, peraí, o que eu falei com o Senhor? É o Espírito Santo que é o meu professor, ele é o meu ajudador. E comecei a buscar sabedoria no Senhor, entendimento no Senhor, porque é daqui que vem toda a revelação do Senhor e através da palavra. Aleluia. Se nós temos um problema na família, vamos buscar aqui que tem a solução. Amém. Se nós temos alguém enfermo, é a falta de dinheiro, né? Que o pastor falou que até ensina a prosperar. Vamos buscar dentro da palavra de Deus, porque esse livro é completo. Amém. Porque eu aprendi que quando eu oro, eu falo com Deus. Mas quando eu leio a palavra de Deus, é Deus falando comigo. Amém. E nós sabemos que a palavra de Deus, aleluia, ela é verdadeira. Aleluia. E da mesma maneira que Deus deu testemunho de Jó, diante de Satanás, falou para Satanás, você viu meu servo Jó? Nessa noite eu tenho certeza que o Senhor ele vai olhar e vai falar para cada um de nós, vai chamar cada Glória um a de Deus, nós. aleluia. Você viu meu servo fulano, você viu meu servo Beltrano, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos estar orando, que as horas já se foi. É aquele que não colocou o pedidinho, pode colocar o pedidinho ainda, que depois vão fazer as orações pelo pedido. Mas vamos colocar diante do Senhor aquilo que nós precisamos do Senhor. Amém. E primeiramente, para nós receber a bênção do Senhor, nós temos que buscar primeiramente o abençoador, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus, diante da Tua presença, meu Pai, a Tua palavra, Senhor, foi dada e foi falada nessa noite. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, aqui se encontra, Senhor, um povo, meu Pai, que vem nessa noite te adorar, te glorificar, exaltar o Teu santo nome. E nós viemos aqui, Senhor, com um propósito no nosso coração de te encontrar, Senhor, e entender, Senhor, aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Meu Deus, eu venho te pedir em nome do Senhor Jesus, que o Senhor comece a passar, Senhor, agora, Senhor, em cada vida, Senhor, em cada pessoa aqui nesta noite, e comece, Senhor, em nome do Senhor Jesus, a passar do alto da cabeça até a planta dos pés. Meu Deus, aquilo que não prevém do Senhor, que o Senhor venha jogar por terra nessa noite, que o Senhor venha, Senhor, tomar, Senhor, cada um nas tuas mãos, que o Senhor venha tirar do nosso meio, meu Deus, tudo aquilo que não prevém de ti, porque muitas coisas, muitas vezes, Senhor, tem hábito na nossa vida que afasta o Senhor de nós, tem jeito, Senhor, que afasta o Senhor, mas nessa noite nós queremos, Senhor, despedir tudo, Senhor, que não prevém de ti, mas nos revestir, Senhor, do Senhor, reveste, Senhor, o teu povo nesta noite, enche o teu povo com a tua glória, Senhor, com o teu poder, meu Pai, para que assim o Senhor venha achar, Senhor, no meio de nós, verdadeiros adoradores, que te adorem em espírito e verdade. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um nessa noite, pela essa palavra, Senhor, que aqui foi ministrada nessa noite, por tudo, Senhor, que aqui foi falado, Senhor. Que nós possamos sair daqui com nossos corações cheios da tua alegria, Senhor. Aleluia. E transportar